Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos fazendo a leitura do livro, não sei se estão gostando do livro. Aqui eu vou lendo e vou explicando, porque é bem fácil o livro, mas às vezes a gente tem alguns comentários que a gente pode ajudar aí na interpretação, né? O vídeo anterior a gente viu a respeito da técnica de fazer o Ho'oponopono quando você está com um problema. Nós falamos que a respiração para os havaianos é muito importante e é naquela hora que você está ansiosa, nervosa, preocupada e que até a respiração a gente tem dificuldade com isso. Então, entrar respirando de forma equilibrada, a forma direta e a indireta. A forma direta é essa que eu falei ontem, que no caso você tem algum problema que está tirando sua paz, você está preocupado, ansioso, então você vai se concentrar, você vai fazer a sua meditação, a sua oração, seja como você vê isso, mas seria o seguinte: você então vai focar direto no problema. Você não vai fazer as perguntas por que está acontecendo isso, porque isso também não importa, foi uma memória que trouxe até você. Então você vai pensar no problema e só falar: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sem julgamento, sem vitimização. Você só vai fazer isso. E por si só o processo já vai limpando essas memórias, você vai começar a sentir. Você só vai parar quando você começar a sentir melhor. O que é sentir melhor? Sentir mais tranquilo, mais leve, saiu aquele peso, aquele desespero. Essa é a forma direta, né? A forma indireta, ele fala aqui, ó: a maneira indireta consiste em pensar em alguma coisa pela qual você deseja realizar. O Ho'oponopono também é possível praticá-la caminhando na rua ou enquanto faz outras coisas. Conecte-se com a parte mais elevada sua. Leve o problema para o seu campo de consciência, tem que estar consciente, pensando nele com rapidez. E repita as frases mentalmente ou em voz alta, se isso lhe permitir. Então vamos supor que você esteja fazendo uma caminhada e você lembrou de alguma coisa, né? Então você vai pensar naquilo lá e você vai fazendo a sua caminhada e vai falando as 4 frases, né? Você está lavando uma louça, você vai fazendo as 4 frases, né? Pensou no problema, porque o pensamento ele está a todo momento na nossa mente, certo? Então, você fazendo isso, você está limpando as suas memórias. Tá? É a conexão feita. Quanto ao restante, o processo em si, ele realiza sozinho. Tá? Então, a limpeza se realiza sozinho. Assim, você poderá utilizar o Ho'oponopono para um problema que o afeta diretamente ou não, mas do qual, de certo modo, você é testemunha. Então, se o problema apareceu, mesmo que você não tenha nada a ver com isso, você foi testemunha daquilo lá, então essa memória veio para você, tá? Pois sendo testemunha, há uma ressonância em alguma parte, nem que seja pelo fato de que talvez você esteja no caminho dessa pessoa e, segundo o princípio desse método de cura espiritual, seja responsável por ela ou não. Por responsabilidade, entende-se o fato de que, por sua compaixão, você pode se conectar a um espaço muito mais elevado que não é de sua competência nem da sua vontade para liberar as memórias. Então, vamos supor que você viu alguma coisa na rua que te deixou triste, que chamou sua atenção, mesmo que você não conheça essa pessoa, que você não tem contato com essa pessoa, você pode olhar a situação e fazer a limpeza, tá? Tomemos o exemplo, se você está na rua e vê um sem-teto, um mendigo. Você não tem nenhuma ligação com ele, não conhece ele. Mas pode praticar o Ho'oponopono para essa situação que encontra pelo caminho. Então, qualquer situação que você encontra na rua ou qualquer lugar que você esteja, que não seja problema seu, você puxa essa responsabilidade, porque você está sendo testemunha daquele fato. Então, você fazendo essa limpeza, você está contribuindo com o ambiente. Tá? É uma das realidades que encontramos no nosso cotidiano. Você nada sabe dessa história dessa pessoa, mas a filosofia do Ho'oponopono, ela assume a responsabilidade de liberar as memórias. Então, você está liberando a memória.
há necessariamente nessa história que você não conhece uma ou mais memórias. A gente não conhece todas as memórias que a gente está vivenciando, né? Em níveis imperceptíveis, entra em ressonância com você. Ter consciência de que tudo é interdependente é assumir a responsabilidade. Como será demonstrado mais adiante, em vários trechos você vai notar que não se trata de ter intenção de mudar alguma coisa. A sua intenção não é mudar nada. A sua intenção é você limpar a memória e deixar ir. O alinhamento do nosso eu com o nosso ser profundo. Como as memórias agem no processo de perdão e reajustes? É como se fizéssemos parte de uma grande sinfonia. Cada um de nós toca um instrumento. Eu também tenho um, você também tem o seu. Nenhum é igual ao outro. Para que o concerto seja tocado e todos o apreciem, eles precisam tocar o instrumento deles e não de outra pessoa. Nos metemos em apuros quando não pegamos o nosso instrumento ou achamos que o da outra pessoa é melhor. Isso é uma memória. Né? Então, imagina uma sinfonia, todo mundo tem seu instrumento, e se eu achar que o meu instrumento é melhor do que o outro, ou que o do outro é melhor que o meu, eu não vou tocar o meu instrumento. Se cada um se preocupar com fazer o seu melhor ali, as memórias vêm do nosso subconsciente. Então, tá lá gravadas e a gente nem sabe. Manifestando-se sob uma forma de problemas repetitivos, que nós estamos batendo bastante em cima disso. Seja do nível físico, relacional, material, emocional. Nossa parte consciente vê apenas a face revelada do problema, contra o qual tenta reagir. A gente só vê o resultado, não vê o que aconteceu para essa memória vir. Então tem uma memória lá que está se materializando aqui. Não capta o que está além. Nosso intelecto consegue compreender apenas a ínfima parte. Então, nós conseguimos só ver o que está na realidade nossa ali. Tá? Mas os dados que estão na nossa memória estão gravados por alguma coisa que foi colocada ali. O Ho'oponopono nos permite entrar em conexão com a parte divina em nós. E é nesse espaço interno que a memória repetida se dissolve. Então, quanto mais você está repetindo as frases, você está limpando, está dissolvendo as memórias que foram ali colocadas, que nós estamos vivenciando. Não temos nenhuma intenção nem expectativa de colocá-la em prática, apenas de estar na abertura e na presença do acontecimento. São as memórias que bloqueiam o nosso fluxo de energia, porque você fica limitado ali nas suas crenças que foram colocadas, né? É necessário purificá-las para não reencontrar a circunstância dessa energia que se exprimirá com harmonia em nossa vida. O Ho'oponopono é uma ferramenta de purificação, liberação e anulação de nossas memórias. Trata-se de um instrumento de fácil utilização, mas que nem por isso deixa de ser poderoso, né? Por ser simples, né? Ao serem purificadas essas memórias, que são bloqueios e limitações, cedem lugar a um fluxo energético diferente. Essas memórias são programas que nos pertencem, mas que compartilhamos com outras pessoas, em níveis dos quais não temos consciência. A purificação é uma desprogramação que cria um novo fluxo de energia, que nos reajusta a nossa vibração inicial. Então, todos nós somos puros, todos nós somos seres divinos. Essas memórias que estão nos atrapalhando foram colocadas, pode ser nessa vida, em outras vidas. Imagine, como eu já falei em outros vídeos, você tendo a informação lá atrás, os seus ancestrais colocaram. Às vezes a verdade deles não era o que eles tinham na época, né? Então, seus avós, bisavós, tataravós, imagina na sua árvore genealógica como era desde o início. Então, quando nós vamos fazer uma limpeza de memória, seja para o dinheiro, para o relacionamento, seja para a saúde, isso está gravado nos seus dados, nas suas memórias, e foram colocados ou nessa vida, ou alguma coisa que aconteceu ali que você viu com os seus pais, uma conversa que você acreditou, ou pode ser ali nos seus ancestrais. Então, vai saber onde foi isso
que foi colocado para você e vem vindo de geração em geração e você foi acreditando. Então isso chama-se crenças limitantes e é nessas memórias que nós limpamos, tá? Para dar lugar, você tira essa informação errada e você vai entrar no fluxo da saúde, da alegria, da prosperidade, do financeiro, dos relacionamentos. E assim vai. As crenças que na época foram colocadas para eles, foram passadas para nós e o subconsciente foi acreditando. Então tem muita memória para ser limpa e o Ho'oponopono veio para facilitar. Ele é tão simples que tem muitas pessoas que não acreditam, mas aqui também você tem que, se isso está servindo para você, você tem que fazer e as coisas acontecerem e você acreditar, né? Então não adianta eu ficar sentada em cima do meu problema reclamando dele, que isso não vai fazer nenhuma diferença. Pelo contrário, eu vou estar a gente serve de exemplo para muitas pessoas dentro de casa, dentro dos seus relacionamentos, das amizades. Então, imagina aí um filho seu vendo uma forma que você erroneamente acredita ser a verdade. E vai passar essa memória para ele vai achar que é verdade e vai passando consecutivamente. Então, você que está gostando, o Ho'oponopono é uma filosofia, não é uma religião. E para mim eu acho lindo, maravilhoso. As coisas começam a acontecer mesmo, porque você está tirando uma coisa negativa para entrar uma positiva. Então é você ir fazendo a prática, acreditando, tá? Tem vários vídeos aí que nós estamos complementando. O processo de perdão se realiza no nosso nível. Por exemplo, quando estamos em conflitos com o nosso cônjuge, não é a ele que vamos pedir perdão, mas a nossa parte divina. Podemos dizer que esse conflito exprime uma desordem que, na maioria das vezes, é a nossa revelia, afeta a nossa parte divina. Ao pedirmos perdão a essa parte pela desordem causada, sofrimento, raiva, permitimos que haja um reajuste em nosso ser. As memórias ligadas a esse conflito, ou parte delas, se dissolvem e passamos a perceber a situação de maneira diferente, ou então ela se modifica. Como o ponto de conexão do conflito, ou seja, dessa memória, foi dissolvida, sua expressão já não tem como ocorrer mais. Você tirou ela, né? Às vezes o processo de reajuste é perceptível de maneira muito rápida em nossa realidade. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem um problema, então você está com raiva. Você tem então que limpar essa memória de raiva. Você não vai pedir perdão para outra pessoa, você vai pedir perdão para o seu eu divino. Divino Criador, limpa em mim essa raiva que estou sentindo, que estou compartilhando no meu relacionamento. Aí você vai fazendo raiva, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Raiva, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E vai falando até você se acalmar. O que vai acontecer? Essa raiva vai sair, vai dar espaço, vai sair e vai entrar aquela paz, aquela harmonia. E tudo em você muda e vai mudar consequentemente na outra pessoa, no ambiente onde você está. A raiva, ela só traz o quê? Mau humor, ela traz doença, ela traz... Quer dizer, quanto mais raiva você tiver, você não vai conseguir conviver com a outra pessoa, né? Então, você tirando essa raiva, tá tudo bem. Isso é normal, tá? Então, o Ho'oponopono é isso. É você tirando as coisas que te fazem mal. E aí você vai dar espaço para as coisas maravilhosas acontecerem na sua vida, tá? A responsabilidade não é culpa sua, mas é uma responsabilidade. Então você é responsável por limpar essa raiva que você está sentindo, tá? Numa situação em que algo nos contraria, muitas vezes censuramos o outro do lado de fora. A noção de responsabilidade que adotamos reside no fato de que tudo faz parte da nossa experiência. Ao repetir a frase, não nos dirigimos a alguém, e sim ao divino em nós. E a ideia é liberar a energia comum. Não podemos fazê-lo para obter algo, pois nesse caso ainda estaríamos numa memória. Essa frase existe para nos purificar e não para que sejamos perdoados pela divindade. Purificamos os programas internos que nos impedem de alcançar o estado puro de amor. As memórias são programas, espécies de arquétipos que circulam no mundo e aos quais estamos conectados.
segundo o princípio, quando nos damos conta de que alguém tem essa memória, é porque nós também as temos. O lado de fora age como nosso espelho. Nossa responsabilidade também reside na escolha de purificar essas memórias. Nesse trabalho de purificação, limpamos o programa comum. Pouco importa o que precisa ser limpo, a purificação se fará. Não temos nenhuma intenção de exprimir. Às vezes confundimos a responsabilidade com a culpa, então a culpa não é sua, tá? Você só puxou a responsabilidade de fazer a limpeza daquela situação, tá? São duas coisas bem diferentes. Aqui, a primeira consiste em assumir a responsabilidade pelo elemento desencadeador. O problema não sou eu nem o outro também não tem culpa. É você que, lembra, é você que assumiu, que alimentou aquilo e ela teve que vir de uma forma ou de outra para concretizar a sua memória, né? O elemento desencadeador, cuja responsabilidade estamos prontos a assumir. É nesse nível que vamos praticar. O que muitas vezes incomoda é o fato de que aquilo que pensamos ser o elemento desencadeador talvez não seja. Porém, como a ação do Ho'oponopono se dirige ao local certo, não há risco de nos enganarmos. Com a frequência, fazemos uma ideia do que cria a desordem ou parte dela. E vemos a situação de maneira analítica, parcial e mental. Em outras palavras, tentamos compreender para agir. O Ho'oponopono não entra nessas considerações. Ele não vai buscar o culpado, não vai buscar o porquê. Existe? Então vamos apagar a memória, tá? Estamos além da mente e da consciência. Portanto, assumir a responsabilidade pelo elemento desencadeador significa que, seja qual for a situação, e ainda que você pense que esse ou aquele fator a tenha desencadeado, tudo isso está em determinado plano. Esse plano é aquele ao qual você, seu eu, tem acesso. O Ho'oponopono lhe permitirá conectar-se com a fonte, que é Deus, e, portanto, com o elemento desencadeador, muito além do que você imagina. Assumir a responsabilidade significa aceitar a ressonância em si, seja qual ela for. Deixamos à sombra toda uma parte de nós, seja ela uma parte que ignoramos, seja ela uma parte que rejeitamos, e que muitas vezes é a mesma. Nós só entramos em contato com ela por intermédio dos outros e, em particular, de algo que nos incomoda e contra o qual reagimos. O trabalho com o Ho'oponopono considera o mundo da qual fazemos parte como um vasto holograma. Segundo o princípio holográfico, tudo está em tudo. Portanto, por extensão, tudo que está no outro está em nós. É nesse nível que o princípio da responsabilidade é ativado. Lembra o joguinho de videogame? Você está jogando ali, né? E agora tem aqueles óculos, né? Que estão. Então é um jogo. Você pode modificar o jogo, né? Você pode ou você pode ficar no mesmo erro que você não vai sair daquela fase. Você vai ficar errando ali e, no caso do joguinho de videogame, você vai errar e você vai morrer. Você vai errar e vai morrer. Você só vai sair dali quando você tirar aquela memória dali e você fazer uma coisa diferente. Então você limpou a memória, saiu daquele lugar e aí começa a vir as coisas boas. A responsabilidade está ao mesmo tempo em nossos pensamentos, em nossos atos e no que se produz em nossa vida. Entendeu? Assumir a responsabilidade significa aceitar e amar essas manifestações. É a partir disso que a purificação e a cura podem ser realizadas. Amar essas manifestações não significa sentir prazer em responder por um ato. O outro fez mal e eu vou amar aquele ato que ele fez. Não é isso. Trata-se de outro nível, mais sutil do que a aceitação. Quando nos encontramos numa situação desconfortável, que nos causa medo, raiva, insegurança, ou que nos perturba a nossa ordem estabelecida, parte de nós sofre. Lógico, né? Nós temos sentimentos. Se pudermos começar por aceitar o que existe, seremos ainda mais capazes de amar. Tá bom, aconteceu e agora o que eu vou fazer? Eu vou limpar essa memória para que isso não se repita, tá? Eu limpando em mim, eu vou ter paz. Aí a paz te ajuda a resolver aquela situação. Ou seja, dar atenção e amor a essa parte que está desestabilizada em nós
Pois não se esqueça de que, sempre que você entra em conflito com uma situação, também o faz consigo mesmo, você também está em desequilíbrio, né? Sempre que diante de uma dificuldade você deseja que ela se resolva o mais rápido possível, ou que nunca tivemos ocorrido, é porque, entre outras coisas, uma parte sua está sofrendo e você se rebela, né? Aquela parte que você vai lá e tira satisfação com a outra pessoa, do que ela fez, do que ela... Isso é um desequilíbrio. Então é você ver o que está acontecendo, limpar aquela memória. Sinto muito, raiva, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Divindade limpa essa raiva desde o início, da onde aconteceu isso, né? E aí você vai ter espaço para você agir de forma equilibrada. Comece por reconhecer então essa parte, o seu sofrimento, e por amar essa parte que sofre, que não é tão perfeita como você gostaria. Essa noção de responsabilidade leva a uma atitude diferente daquela a qual estamos habituados, sobretudo em nível interpessoal. Na maioria das vezes, quando ficamos sabendo de alguma coisa, não reagimos ou emitimos um julgamento. Ora, damos um conselho. Com o Ho'oponopono, a ideia é que, quando uma pessoa verbaliza alguma coisa, ela compartilha aquilo conosco e sua memória torna-se nossa memória. Então eu me liberto dessa memória. Ao fazer isso, também liberto a outra pessoa. Não o faço por ele, mas porque assumo a responsabilidade do que está em meu campo. Do mesmo modo, ao assistir a uma cena, uma briga, ou quando encontra alguém embriagado, você pode praticar o Ho'oponopono. Não é então que você é culpado por aquilo que está acontecendo. Você está assumindo uma responsabilidade porque aquilo chegou até o seu campo de visão, né? Então é isso aí. O Ho'oponopono, ele é uma ferramenta que está nos ensinando que não é através de brigas, porque isso é uma ignorância nossa, o nosso bril que foi ferido, então você quer ali ter uma postura de revolta, né? De uma postura de tirar satisfação com outra pessoa. Não tem necessidade. O Ho'oponopono, ele acalma, ele limpa aquela memória, você se equilibra emocionalmente, e tudo flui naturalmente com você. É um exercício diário, constante, 24 horas por dia. Você tem muitas lembranças, muitas memórias que te chateiam, que magoam, que te trazem doenças, que te trazem a falta do dinheiro, a falta de várias coisas. Então, você limpando essa memória, você tendo essa prática diária, tudo vai fluindo naturalmente na sua vida. Você começando a fazer, acreditando nisso, milagres vão acontecer, tá bom? E depois nós vamos entrar então como essa purificação se manifesta, tá? Então vamos fazer o Ho'oponopono, gente, para nós todos os dias, ao acordar, ao dormir, andando na rua, dirigindo o carro, trabalhando. Acontecer uma situação, esqueça então que você vai tirar satisfação com a outra pessoa. Equilibre, faça o Ho'oponopono, que a limpeza com certeza irá acontecer também na sua vida, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, compartilhe, se inscreva aí no canal, se quiser deixar algum comentário, e vamos continuar lendo nosso livro aí, pra gente estar cada vez mais no equilíbrio, tá bom? Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!